Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas, servidores do Tribunal de Contas do Estado. Senhor presidente, e aí eu peço a atenção dos senhores e senhoras deputados, porque esse tema aqui é da mais alta relevância, tendo em vista que nós iremos apreciar nesta casa, deputado Levi, uma alteração no Estatuto do Magistério. Estatuto este, deputado Cabo Campos, que foi forjado através de muita luta dos professores da rede estadual, através de muita discussão, através de muitos debates, deputado César Pires, e Vossa Excelência conhece isso melhor do que ninguém, mas que, por força de uma medida provisória editada pelo governador do Estado, sob o argumento, deputado César Pires, de se alterar algum artigo no que diz respeito à gratificação aos professores que lecionam em unidades de ensino de tempo integral, estão sendo retirados direitos tão duramente conquistados pelos professores. Aí eu gostaria de fazer a leitura para Vossa Excelência. O Estatuto do Magistério prevê, em seu artigo 45, o seguinte: a remoção far-se-á de ofício, a pedido, por permuta das partes interessadas ou por concurso de remoção. E o parágrafo único, deputado César Pires, faz a seguinte observação: não haverá remoção para os servidores que estejam, inciso 1º, em estágio probatório. Inciso 2º, respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar. Inciso 3º, em afastamento preliminar à aposentadoria. Ocorre, deputado César Pires, que a atual medida provisória altera o artigo 45 do Estatuto do Magistério no seu parágrafo único, quando estabelece no seu inciso 1º o seguinte: em estágio probatório, e aí acrescenta a medida provisória, ressalvados os casos do inciso 1º e 4º do caput deste artigo. O que diz o inciso 1º e 4º, deputado César Pires, se for aprovada essa medida provisória? Que daqui para frente, deputado Souza Neto, os professores que estão em estágio probatório poderão ser removidos de ofício. Ou seja, o direito que tanto foi conseguido a duras penas, que essa casa aprovou em 2013, o governo do Estado quer agora retirar. Imagine, deputado César Pires, após uma disputa acirrada pela eleição do Sindicato dos Professores do Estado, Simproecema, onde acabam ficando rusgas, e aí fica a situação de um lado que combateu determinada chapa e de outro lado o lado que foi vencido e outro vencedor. E, com a aprovação dessa medida provisória, aqueles educadores que se encontram em estágio probatório poderão ser removidos de ofício, deputado César Pires. Eu não quero acreditar que essa casa irá retirar direitos, deputado Hélito, que os educadores conseguiram a duras penas e que estão hoje cristalizados na Lei 9.860, que foi aprovada por esta Casa em 2013, que é o Estatuto do Magistério. Mas eu vou mais além. No artigo 36 do Estatuto do Magistério, parágrafo 1º, diz o seguinte, e aí eu peço inclusive a contribuição do deputado César Pires, do deputado Alexandre Almeida, que também teve uma lei nesse sentido. Artigo 36, parágrafo 1º, deputado César Pires. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos integrantes da carreira de docência da educação básica do subgrupo magistério da educação básica, com regime de trabalho de 20 horas semanais, que farão jus à gratificação de dedicação exclusiva, instituída por esta lei, quando possuidores de 2 matrículas, e estejam exclusivamente em efetiva atividade de docência nas unidades de ensino de tempo integral. E aqui vou frisar novamente, deputado César Pires, atualmente
o Estatuto do Magistério prevê, em seu parágrafo 1º do artigo 36, que os professores possuidores de 2 matrículas, quando têm a dedicação exclusiva e lecionam numa unidade de ensino de tempo integral, têm direito à gratificação que faz referência ao Estatuto do Magistério. Com a edição da medida provisória, a redação passou a ser a seguinte: aplica-se o disposto no caput deste artigo aos integrantes de carreira de docência da educação básica do subgrupo magistério da educação básica com regime de 20 horas semanais e estejam exclusivamente em efetiva atividade de docência nas unidades de ensino de tempo integral. E aí vem a ressalva, deputado César Pires: os quais farão jus à gratificação por exercício em unidade de ensino de tempo integral, vírgula, que será calculada somente com vencimento dessa matrícula. E aí nós sabemos que tem um projeto de lei que foi aprovado por essa casa que unifica a matrícula dos professores da rede estadual. Salvo engano, e é por isso que pedi vista desse projeto, dessa medida provisória, na Comissão de Constituição e Justiça, para analisar na tarde de hoje, amanhã, proferir o meu voto em relação a essa questão. Mas o que me parece, deputado César Pires, no primeiro momento, é que os professores que têm mais de uma matrícula serão prejudicados caso seja aprovada essa medida provisória no que diz respeito à sua gratificação. E, não obstante esses 2 pontos, deputado César Pires, a retirada de direitos que foram conseguidos e estão estampados no Estatuto do Magistério e essa possibilidade de diminuição da gratificação dos professores, tendo em vista que com a edição da medida provisória, essa gratificação será calculada somente com vencimento em uma matrícula, nós temos algo que considero mais grave. O artigo 2º, deputado César Pires, trata da seguinte redação: o inciso 3º do artigo 82 da Lei 8.959, de 8 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Ora, deputado César Pires, a ementa da medida provisória é muito clara, e aí eu vou reler. Altera a Lei 9.860, de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes do subgrupo magistério da educação básica e da outras providências. Deputado César Pires, nós temos que acabar com essa cultura de o Poder Executivo mandar uma mensagem para cá com um teor e o projeto de lei ser outro teor. Nós temos que acabar com essa cultura de o Poder Executivo mandar a apreciação dos deputados nessa casa um projeto de lei cuja ementa trata de um assunto e o corpo do projeto trata de um assunto completamente diferente, contrariando, e aí eu quero citar, a lei número 115 de 2008, quando diz claramente: a ementa será grafada por meios de caracteres que a realce e explicitará de modo conciso e sob a forma de título o objeto da lei. Não pode, portanto, deputado César Pires, uma medida provisória sob o auspício de alterar o Estatuto do Magistério vir alterar a lei que trata sobre um procedimento administrativo. Já concluo a parte a Vossa Excelência. Por fim, fere também, deputado César Pires, a lei dessa casa, que é o nosso regimento interno, que diz o seguinte: artigo 128, parágrafo 3º do regimento interno da Assembleia Legislativa: nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou delas decorrentes. Vou reler, deputado Antônio Pereira. Artigo 128, parágrafo 3º do regimento interno: nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dela decorrente. Portanto, deputado Antônio Pereira, não pode uma medida provisória falar que está alterando a Lei 9.860 e tratar, no seu artigo 2º, sobre a Lei de Procedimento
administrativo no âmbito de licitações que nada tem a ver com a matéria objeto dessa medida provisória. Por outro lado, não acredito que essa Casa aprovará essa medida provisória na forma como foi encaminhado, sob pena, deputado Antônio Pereira, daqueles servidores da educação básica serem alvos de perseguição por parte do governo do Estado. Eu não quero acreditar, deputado César Pires, que no encerramento desse ano legislativo nós vamos instituir um novo programa do governo do Estado chamado Mais Perseguição, para que o governo do Estado possa perseguir aqueles que tanto dão a sua vida e o seu sangue para educar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Concedo uma parte ao deputado César Pires. Que Deus abençoe nós. Deputado, duas situações Vossa Excelência levantou. Evidentemente que incorporou outras em torno delas. A primeira, que, salvo o melhor juízo, não é só uma questão de remoção, porque está no período probatório. Eu acho até que tem legislação federal que garante isso. Inclusive, foi mais elástico. Antigamente era 2 e passou para 3. Inclusive, acho que no próprio regime do Estado também tem esse procedimento. Se o governo faz com essa possibilidade de você, por não votar, no caso, pelo que você falou, ficaria apenas no âmbito da exclusividade dos que estão em regime probatório, que não podiam realmente ser removidos. E não poderia ser removido num pensamento contrário que foi feito antigamente, ou seja, não beneficiar. Antigamente, as pessoas faziam tipo um seletivo, vamos supor, para um local onde o índice de procura imaginava-se com nível de intelectualidade pequeno, ele concorria e depois queria ser removido. Ou seja, preteria aquela vaga de alguma pessoa que mora ali naquela região para poder se apropriar de uma circunstância que ele imaginava poder concorrer e concorria, às vezes, de forma melhor, e depois era removido. Esse aí, eu creio que tanto é ilegítimo no que diz respeito aos que estão em regime probatório, como também aos que já vêm no curso da história. Esse é um ponto de vista que eu tenho. Se a intenção é essa, é totalmente equivocada. Em relação ao tempo integral e dedicação exclusiva, eu que tive a felicidade de ser pró-reitor de graduação e ali se fazia isso, tanto é, deputado, que eu não tenho dedicação exclusiva na universidade, eu tenho apenas 40 horas. Por que isso? Porque eu tinha outro vínculo empregatício e não poderia ter dedicação exclusiva. O que acontece em relação a isso? Para você, na universidade, ter dedicação exclusiva, você tem que passar de 20 para 40 horas, aí de cima de 40 horas é que você faz a dedicação exclusiva. O governo mandou alguma situação para cá outro dia que eu achei até muito importante, que equilibrou-se a nível do que pensam o CRUB, que é o Conselho das Universidades Brasileiras, quando você tem mestrado, você é remetido a 25% e doutoramento para 30%. Do jeito que está procedendo, o que você está falando, no meu entendimento, o governo está completamente equivocado a prevalecer isso. Se você tem 2 matrículas, não pode essa dedicação exclusiva incidir sobre 20 horas. Deveria ser, apropriando-se dessa lei que nós aprovamos aqui, unificação das matrículas e, em cima dela, você aplicar a questão da dedicação exclusiva, que é um percentual também, que me foge à memória o percentual. E se você tiver mestrado, em cima dessa dedicação exclusiva, você tem 25%. Se tiver doutoramento, 30%. Pós-doutoramento, 35%. Como se você tiver um lato sensu, a qualquer nível, você também tem 15%. Se tiver desse jeito, mas o líder do governo me disse que não foi essa a vontade, mas se tiver desse jeito, eu sugiro a você, como relator, que modifique essa situação, porque a prevalecer isso, essa casa incorre no erro, a Comissão de Educação vai passar por cima de uma situação esdrúxula, que eu diria assim para você, porque não é, no meio acadêmico, não permite esse tipo de coisa, incidir sobre uma, mas incide sobre as duas. Tanto é, só para você ter uma ideia, quando você é professor de uma universidade, que por acaso tem 40 horas, o tempo permite, a condição permite o professor ter 2, e você ministra aula de noite, se você tiver dedicação exclusiva, você tem que abandonar aquela, e se tiver, por acaso, perpassado algum tempo, há ressarcimento. Foram inúmeras vezes que apurei professores que faziam cruzamentos, que estavam na universidade, estavam dando aula no IFMA, hoje, naquela época, escola técnica. Sabe? Então, é preciso ver isso. Então, eu acho que está equivocado. Se a intenção foi essa, de retirar o regime probatório de mudança por uma questão de perseguição, acho que também nós subtraímos um ganho. Esse estatuto do magistério
foi feito em 1994, eu me recordo que foi no meu gabinete lá com o pró-reitor que foi construído esse, nessa outra não tive a felicidade de participar de forma efetiva, mas foram também, ainda quando eu era secretário, participar. Olha bem, de 1994 para 2013, julho, quantos anos foram decorridos em relação a isso? Era uma luta dura, sem trégua e sem trincheira que fez o sindicato, para agora haver essa derrocada em pouco tempo. Eu sugiro ao líder do governo que, pelo que me disse aqui, que refaça esse procedimento, que o presidente da Casa também refaça, porque é equivocado. Agradeço a parte do deputado César Pires, exatamente por isso, que pedi vista desse processo na Comissão de Constituição e Justiça, deputado César Pires, até para alertar os senhores e senhoras deputadas sobre o teor dessa medida provisória, para que a gente possa analisá-la com mais calma e, antes de colocá-la em votação, a gente ter a certeza do teor do que trata. Mas só para reafirmar a Vossa Excelência, para que não pare nenhuma dúvida em relação à questão de apenas uma matrícula em relação à gratificação, eu vou novamente reler o parágrafo 1º do artigo 36, que trata deste assunto. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos integrantes da carreira de docência da educação básica, do subgrupo Magistério da Educação Básica, com regime de trabalho de 20 horas semanais e estejam exclusivamente em efetiva atividade de docência nas unidades de ensino de tempo integral. Até aqui, a redação é igual à do Estatuto do Magistério, que está em vigor. A partir daqui começa a modificar. Os quais farão jus à gratificação por exercício em unidade de ensino de tempo integral, vírgula, e aí a principal alteração, que será calculada somente com vencimento dessa matrícula. Então, não deixa dúvidas... Deputado Eduardo, de que Rafael Leitor, uma parte. Concedo uma parte, deputado Rafael Leitor. Não deixa dúvidas, deputado César Pires, que a classe dos educadores será prejudicada com a aprovação dessa medida provisória na forma em que foi encaminhada para essa casa e que cabe a essa casa, enquanto Casa do Povo, de legisladores, do conhecimento e da experiência de educadores, como é o seu caso, de vários outros que são deputados aqui, que nós possamos aperfeiçoar essa medida provisória, primeiro, para que não seja retirado nenhum direito que, como bem lembrou Vossa Excelência, foi conseguida a duras penas pelos educadores. Segundo, que não seja retirado agora, principalmente num tempo de crise, qualquer espécie de remuneração, seja ela gratificação ou qualquer tipo de remuneração que possa vir a prejudicar os nossos professores. E antes de conceder a palavra a parte ao deputado Rafael Leitor, fica uma pergunta também, deputado César Pires. E aí eu quero fazer essa pergunta de público. Será que o governo do Estado discutiu com a classe dos educadores antes de editar essa medida provisória? Será que os educadores do Maranhão tiveram conhecimento que direitos seus estão sendo subtraídos com essa medida provisória e que estão sendo reduzidos, inclusive o valor da gratificação, uma vez que só vai incidir em uma matrícula e não nas duas matrículas? Essa é a pergunta que fica também. Para corroborar com isso, deputado, você tem uma ideia que nem no Estado mais é permitido fazer concurso para 20 horas. No mundo acadêmico, não está sendo mais permitido 20 horas, é só 40 horas. Justamente por isso, para poder incidir essas coisas sobre um salário melhor. Obrigado. Agradeço as considerações do deputado César Pires, concedo uma parte ao deputado Rafael Leitor. Deputado Eduardo, na leitura que Vossa Excelência fez aí do artigo, do parágrafo do artigo 36, o que deu a entender, na verdade, é que essa alteração, ela permite agora o professor que tem apenas uma matrícula de 20 horas possa ser docente também de escola em tempo integral. E que, a partir desse momento, obviamente, se o docente apenas ter 20 horas, a gratificação dele reincidiria apenas sobre 20 horas. Mas aquele docente que tem duas matrículas de 20 horas, obviamente, as duas gratificações seriam sobre cada matrícula. Foi o que eu entendi aí na leitura do texto. E com relação, por exemplo, à questão de remoção de ofício, sem a conclusão do estágio probatório, na verdade, questão de entendimento, tendo em vista, inclusive, que o governo do Estado fez um concurso recente de 40 horas e que teve a sua lotação criterizada pela pontuação. Havendo a necessidade e havendo o pedido também do docente, que inclusive essa remoção, além de ofício, também pode ser através de concurso de remoção, ele estaria habilitado a ser removido, coisa que anteriormente não era possível devido a esse artigo que trata
da questão do término do estágio probatório. E também, para informar, essa MP, antes de ser enviada a essa casa, ela, segundo informações que nós temos da SEDUC, ela foi discutida com o Ciproessema, que representa o sindicato que representa toda a categoria. Mas, obviamente, é importante a discussão, não quero aqui de maneira nenhuma tirar o mérito da discussão, até porque a gente precisa também ter com maior clareza o que realmente trata cada artigo, mas o que eu compreendi com relação à gratificação de 20 horas é este ponto, e a análise com relação à remoção de professor antes do regime probatório, não vejo como uma penalidade, sim como uma possibilidade, inclusive para esses novos docentes que agora acabaram de entrar no governo do Estado via este concurso público de 40 horas. Deputado Rafael, agradeço a participação de Vossa Excelência, mas me permita discordar. Primeiro, no que diz respeito à questão das duas matrículas, porque aqui o parágrafo 1º do artigo 36 é claro, e aí eu vou ler a redação que vigorava antes, ou melhor, ainda vigorava antes, porque a medida provisória já foi editada, quando diz o seguinte: parágrafo 1º, aplicado o disposto no caput deste artigo aos integrantes da carreira de docência da educação básica do subgrupo magistério da educação básica com regime de trabalho de 20 horas semanais, portanto não muda nada, está a mesma redação, que farão jus à gratificação de dedicação exclusiva instituída por esta lei, quando possuidores de duas matrículas. Assim é o Estatuto do Magistério hoje em dia. E a medida provisória diz o seguinte: que será calculado somente com vencimento dessa matrícula. Então, você retira a possibilidade do professor ter a gratificação nas suas duas matrículas de professores e restringe só a gratificação à matrícula específica a que faz referência o parágrafo 1º do artigo 36. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu aprovaria sem nenhum receio essa alteração da remoção se fosse a pedido do servidor, se fosse a pedido do professor, mas eu não posso aprovar uma remoção de ofício sem o consentimento. Vossa Excelência fala no caso de alguém que está em estágio probatório e que quer ser removido de um local para o outro. Ótimo, se tiver o consentimento dele, ele vai ser removido de ofício pelo governo do Estado. E quando ele não quiser ser removido, nós estamos dando um cheque em branco ao governo do Estado, e o nome é muito claro, para que de ofício faça a remoção dos professores que estejam em estágio probatório. Tanto é assim que, se esse direito não fosse um direito que eles querem que faça parte do Estatuto do Magistério, não tinha sido essa forma que nós aprovamos aqui em 2013 nessa casa. Então, acho o seguinte, que o pedido de vistas vai servir exatamente para isso, para que essa casa tenha mais um dia para se debruçar sobre o teor dessa medida provisória. Eu mesmo procurarei conversar com alguns educadores na tarde de hoje, para que possa sentar e ouvir deles a opinião do teor da medida provisória. Agora, ultrapassado esses dois pontos que Vossa Excelência levantou, nós ainda temos um caso mais grave, que é o artigo 2º da medida provisória, que trata de um tema, deputado Rafael, que nada tem a ver com esse tema que foi proposto pela medida provisória. A medida provisória é muito clara, ela pretende alterar o Estatuto do Magistério. E no artigo 2º, a previsão da medida provisória é alterar o inciso 3º do artigo 82 da Lei 8.959, de 8 de maio de 2009, que trata de processos administrativos, inclusive na área de licitação, que nada tem a ver com a matéria do Estatuto do Magistério. Portanto, em contra-óbice, tanto na Lei 108 de 2008, já repasso o número a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência faça a pesquisa, 115/2008, o artigo 4º da Lei Complementar 115/2008, como também artigo 128, parágrafo 3º do nosso regimento interno. E aí vou ler mais uma vez. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dela decorrente. A ementa da medida provisória, deputado Rafael Leitoa, não faz em nenhum momento menção à alteração a essa lei de processos administrativos. Faz menção tão somente à alteração da lei do Estatuto do Magistério. Daí porque eu acho que é, inclusive, uma questão de exemplo dessa casa fazer com que o Poder Executivo preste atenção no que mande a essa casa,
que o Poder Executivo pare de mandar mensagens para cá com um teor na mensagem e outro teor no projeto de lei, que o Poder Executivo pare de mandar projeto de lei com um teor na ementa do projeto de lei e, no final, com algum artigo que vai alterar uma legislação que nada tem a ver, levando, acredito eu, talvez, em alguns momentos, essa casa ser induzida a erro na hora de aprovar qualquer matéria. Daí porque essa foi a razão do nosso pedido de vistas, é isso que farei durante a tarde, me debruçarei sobre o tema, conversarei com educadores da rede estadual de ensino. Deputado Braide, se possível, me conceda uma parte. Conceda uma parte ao deputado Rogério Cafeteira. Deputado Braide, de extrema importância o debate que Vossa Excelência traz ao plenário, e eu peguei algumas informações, eu tenho certeza que hoje à tarde Vossa Excelência vai poder comprovar e atestar as informações que recebi. Primeiro que o Simproecema, o sindicato, já se posicionou favorável à possibilidade da remoção por concurso, que já era possível, e agora de ofício. E o que me foi colocado, deputado Braide, é que, por exemplo, me deram um exemplo, um professor de Libras que está na cidade de Monção, por exemplo. Quando não há mais, ele foi necessário durante um período e agora não existe mais nenhuma criança especial que precise desse professor. Então, a possibilidade dele ser removido para outro local onde haja necessidade. Na questão da gratificação, deputado, o Estado já tem promovido a unificação de matrículas, de 20 para 40, quem tem 2 de 20, somando para fazer 40 horas. Não foram todas, nós estamos fazendo gradativamente, mas a questão é que, para ficar claro, e é importante, deputado, o nosso debate e suas palavras, até para que, se houver alguma dúvida na redação do projeto, que a gente possa fazer as correções. Mas o que está garantido é que os professores que têm 2 matrículas de 20, a gratificação, deputado, incidirá nas duas matrículas. Então nós vamos ter que corrigir o texto. Não apenas em uma. Então é importante que a gente veja isso para fazer a correção que seja necessária. E o que possibilita o ganho que o magistério tem é que antes era vedado aos professores de 20 horas terem gratificações e com essa alteração eles poderão ter desde que mantido a exclusividade. O que é isso? Que eles estejam na escola de manhã e à tarde. Não vedando, deputado, que ele possa ter uma outra matrícula à noite, em outra escola. Então, só para deixar claro, e tenho certeza que Vossa Excelência vai, com esse debate, essa reunião hoje à tarde, tomar mais ciência, e é importante que a gente debata e faça as correções necessárias. A intenção do governo é valorizar e melhorar as condições de trabalho dos nossos educadores. Muito obrigado pela parte. Agradeço a contribuição do deputado Rogério Cafeteira, e o debate é importante exatamente por isso, porque pela redação que foi trazida pela medida provisória, deputado Rogério Cafeteira, aqui deixa muito bem claro quando fala: a gratificação será calculada somente com o vencimento dessa matrícula. Dessa é singular, portanto, só uma matrícula. Então, não há possibilidade do vencimento incidir em 2 matrículas. Acho que é algo que precisa ser visto para que a gente possa fazer a correção sem penalizar os nossos educadores. E um segundo momento é também nós tratarmos de uma matéria que é estranha a essa matéria do Estatuto do Magistério. Nós estamos aqui aprovando essa medida provisória, acrescentando a redação do inciso 3º do artigo 82 da Lei 8.959, que nada tem a ver com o Estatuto do Magistério, que trata do processo disciplinar, inclusive no que diz respeito à questão da licitação, algo que nós não podemos permitir, tendo em vista tanto a Lei 118/2000 e 115/2008, como o nosso regimento interno, deputado Antônio Pereira, sob pena de nós incorrermos em um erro, não só regimental, como de ordem legal. Portanto, fica aqui o alerta a esta casa, para que a gente possa, ao longo do dia de hoje, deputado Braz, deputado Wellington, por gentileza, estudar melhor essa matéria, para que não sejam penalizados os nossos educadores e para que essa casa siga a técnica legislativa e evitar com que o Executivo, que vem acontecendo de forma recorrente, é bom que se diga, tratar e aprovar matérias sem ser o objeto daquele projeto que chegou a essa casa. Concedo uma parte ao deputado Wellington do Curso. Muito obrigado, deputado Eduardo Braz, por conceder a parte. Parabenizá-lo pela discussão, trazer à tribuna desta casa essa discussão
E, na verdade, só fazer um registro, uma lamentação, que um tema tão importante para a educação do Estado do Maranhão, para os nossos educadores, para os nossos professores, e que não tenha sido debatido, que não tenha sido trazido para a Comissão de Educação desta Casa, da qual fazemos parte, não ter sido discutido com os educadores, com os professores. E, na verdade, não só com os empresários, mas com toda a categoria, para que nós pudéssemos captar dos educadores, dos professores, essa demanda e, principalmente, qual a impressão, quais as observações que eles poderiam contribuir com esse debate. Então, nós temos pouco tempo, me coloco também à disposição para a realização desse trabalho na tarde de hoje, com Vossa Excelência, o deputado César Pires, e na Comissão de Educação, para que nós possamos, na verdade, dar total atenção à educação e aos nossos educadores. Mais uma vez, parabéns pela discussão. Agradeço a parte do deputado Wellington, do curso. E, já finalizando, senhor presidente, eu só quero, antes de concluir, concedendo uma parte ao deputado professor Marco Aurélio, lembrar, deputado Wellington, que o exemplo que foi dado pelo deputado Rogério Cafeteiro é muito válido, de um professor que lecionava em determinado município, que a matéria que ele lecionava deixou de existir e ele ter que ser transferido. Mas existe o exemplo inverso também, deputado Wellington. Aquele professor que está em estágio probatório, que de ofício o governo do Estado pode mudar ele e transferir ele sem nenhuma explicação. E nós vivemos um momento que precede agora a eleição do sindicato dos professores do Estado. E a pergunta que eu faço é, aqueles que tiverem no lado oposto ao que pensa o governo do Estado em relação à eleição do sindicato, serão eles transferidos de ofício, deputado Antônio Pereira? É esse o cheque em branco que essa casa pode dar, caso aprove a medida provisória na forma que ela se encontra. Concedo uma parte ao deputado professor Marco Aurélio. Deputado Brade, eu tenho grande respeito por Vossa Excelência, um grande parlamentar, e é preciso termos um senso de justiça em relação às informações. A matéria que está na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro ponto é que nós devemos valorizar, ainda ontem saiu o resultado do concurso de ampliação de jornada de professores, há quantas décadas os professores do Estado esperavam uma oportunidade de ampliar a jornada. Quem tem 20 horas, buscar ampliar a jornada para 40 horas. E foi um grande feito. Ontem saiu o resultado, foram 1.000 professores no Estado, e o mais importante, que serão todos os anos feitos concursos para ampliação de jornada. Da mesma forma também, sistema de unificação de matrículas votado por esta Casa, que dá uma liberdade maior para os professores efetivarem suas atividades no Estado e também nos municípios. No que diz respeito a esta modificação em professor ser removido no período probatório, como Vossa Excelência vai fazer uma análise, ouvir educadores, eu pediria que ouvisse também os professores que passaram no último concurso e verifique quantos deles gostariam de mudar, serem removidos para outra cidade. Haja vista... Só um parêntese. Já, deputado, por gentileza. Haja vista que foi a ordem de classificação que foi definindo. Foi a ordem de classificação que foi definindo esta preferência para os municípios. Então, há uma necessidade de muitos desses professores, muitos querem estar em outras cidades. Muitos são de determinada cidade e passaram para outros. E gostariam sim. Então, o governo, em nenhuma hipótese, vai chegar e modificar um professor. Não é assinar um cheque em branco, mas é a seriedade do governo, o mesmo governo que fez ampliação, que está fazendo unificação, e o governo que vai fazer remoções apenas por concurso de remoção, salvo, como o próprio deputado Rogério justificou, o caso de estar extinto aquele cargo por não haver uma demanda. No demais, é só diante da solicitação do professor através do concurso de remoção. Lógico que, se Vossa Excelência tiver alguma dúvida em relação ao texto da lei, pode ser avaliado na própria comissão alguma modificação, se há alguma dúvida, se não tiver claro. Essa sugestão que deixo. Agradeço a parte, deputado Marco Aurélio. Já concluo, senhor presidente, mas alertando ao deputado Marco Aurélio que não é isso que diz o texto da medida provisória. O texto da medida provisória estabelece de forma muito clara a exceção para a remoção dos professores de ofício.
E aí eu pergunto, qual a dificuldade dessa casa? Eu não sou contra a remoção, desde que haja interesse por parte do professor que passou no concurso. Qual a dificuldade dessa casa em apresentar uma emenda e dizer que em estágio probatório, a pedido do servidor e diante a disponibilidade, o Estado pode fazer essa remoção? A gente deixar simplesmente sob o critério de remoção de ofício, nós vamos deixar numa discricionariedade muito grande. Não fosse assim, esse direito não estava garantido no Estatuto do Magistério quando nós aprovamos em 2013. Então, acho que é uma medida que pode ser, uma medida provisória, que pode ter o seu texto aperfeiçoado. Acho que é uma medida provisória que deve e merece ter o amplo debate desta Casa. Agora, ouvi diversos deputados falarem sobre pontos aqui, mas nenhum tocou no assunto do artigo 2º que trata de uma lei sobre o processo disciplinar e que é absolutamente estranha ao objeto dessa medida provisória, deputado Antônio Pereira. Daí porque amanhã apresentarei meu voto em separado e espero que essa discussão continue com esse debate, primeiro, para que nenhum professor do Estado do Maranhão, da rede estadual, venha a ser penalizado, deputado Sérgio Frota. Segundo, para que essa Casa não venha a aprovar uma medida provisória que poderá ser questionada judicialmente porque trata de uma matéria diferente do objeto para o qual ela foi encaminhada aqui. É essa a atenção que peço aos meus pares e tenho certeza que é isso que essa Casa fará com responsabilidade, tranquilidade e compromisso com o povo do Maranhão e principalmente com os professores da rede estadual de ensino.